Bom dia a todos. Meu nome é Diogo Ribeiro dos Santos. Estou fazendo trabalho sobre a Revolução Cultural na China. E... Mas antes de começar o trabalho, eu vou apresentar os participantes do nosso trabalho. E eu tô gripado. Meu nome é Diogo Ribeiro dos Santos. João Vitor Oliveira Gonçalves. Meu nome é Sol dos Santos Ferreira Souto. Meu nome é Bruna Maiara da Silva Ferreira. Oi, eu sou João Vitor e eu vou começar falando sobre a Gangue dos Quatro. A Gangue dos Quatro está associada à fase final da Revolução Cultural Chinesa. Em 1972, a gangue chegou ao poder tendo como membros Jiang Qing, esposa de Mao, Zheng Chong, político comunista, e o Yang Heng. A gangue deu continuidade à revolução, perseguindo os críticos do maoísmo. Em 1976, logo após a morte de Mao, a Gangue dos Quatro foi destruída do poder. E agora eu vou falar as causas da revolução. A suposta influência capitalista no comando do governo, a péssima imagem de Mao Tse-tung perante a opinião pública após o fracasso do programa econômico Salto para a Frente e o aumento na influência dos opositores do maoísmo na política. A Revolução Cultural criou uma intensa perseguição ideológica na China e resultou em grande violência. Voltada principalmente contra os intelectuais do país, estima-se que milhões de pessoas tenham sido perseguidas e morrido nessa fase, que somente se encerrou quando Mao faleceu, em 1976. Uma das consequências culturais foi a destruição quase completa do sistema educacional do país. A indústria teve queda na sua produtividade, humilhação pública, violência física, trabalho forçado e outros. Mais de 1 milhão de pessoas morreram como consequência desse acontecimento. Bom, a Revolução Cultural Chinesa foi um movimento liderado por Mao entre os anos de 1966 e 1976, para impedir que qualquer interferência capitalista figurasse na China. Essa revolução reforçou o poder de Mao no governo e no partido também. Foi uma chance de melhorar sua péssima imagem perante a opinião pública, após o fracasso do programa econômico, entre aspas, Salto para a Frente. Fecha aspas. Os jovens foram convocados assim, se tornando a revolução pública para perseguições dos inimigos do regime maoísta e eliminação de qualquer influência capitalista. A grande revolução cultural proletária, cujo objetivo era neutralizar a crescente oposição que lhe faziam alguns setores menos radicais do partido, em decorrência do fracasso do plano econômico, entre aspas, grande salto adiante, fecha aspas, cujos efeitos acarretaram a morte de milhões de pessoas devido à forma generalizada conhecida como a Grande Fome Chinesa. Atualmente, a Revolução Cultural é uma espécie de tabu na China. É um assunto pouco estudado, pouco falado nas escolas básicas e principalmente no nível superior. O próprio Partido Comunista Chinês atualmente reconhece que a Revolução Cultural foi um erro, que trouxe muito caos, destruição, mortes, fome, violência e a quase completa destruição do sistema educacional do país, além de terem atacado religiões existentes do país, templos religiosos invadidos e destruído textos sagrados, queimados. Bom, a Revolução Cultural Chinesa foi um movimento liderado por Mao entre os anos de 1966 e 1976, para impedir que qualquer interferência capitalista figurasse na China. Essa revolução reforçou o poder de Mao no governo e no partido também. Foi uma chance de melhorar sua péssima imagem perante a opinião pública, após o fracasso do programa econômico, entre aspas, Salto para a Frente. Fecha aspas. Os jovens foram convocados assim, se tornando a revolução pública para perseguições dos inimigos do regime maoísta e eliminação de qualquer influência capitalista. A grande revolução cultural proletária, cujo objetivo era neutralizar a crescente oposição que lhe faziam alguns setores menos radicais do partido, em decorrência do fracasso do plano econômico, entre aspas, grande salto adiante, fecha aspas, cujos efeitos acarretaram a morte de milhões de pessoas devido à forma generalizada conhecida como a Grande Fome Chinesa.
Atualmente, a Revolução Cultural é uma espécie de tabu na China. É um assunto pouco estudado, pouco falado nas escolas básicas e principalmente no nível superior. O próprio Partido Comunista Chinês atualmente reconhece que a Revolução Cultural foi um erro, que trouxe muito caos, destruição, mortes, fome, violência e a quase completa destruição do sistema educacional do país, além de terem atacado religiões existentes do país, templos religiosos invadidos e destruído textos sagrados, queimados.